você ficou sabendo que a Grazi e a Melissa brigaram de novo? Não é novidade, né? Aquelas duas senhorinhas, olha, eu vou te falar. Nunca se deram bem, sempre se engalfiando, mas dessa vez foi por quê? Por conta do baile. Diz que uma não deixava a outra ir, porque só tinha um vestido. Coitado, que elas estão numa maré, você sabe, né? Tá matando cachorro a grito. Aí você sabe que elas têm um nariz em pé, né? Que elas ainda se consideram marquesas e tal, coitadas, não se enxergam. Elas não percebem que elas estão pobres. Não. Impressionante. Decadentes. Então. E a coitada da Garga? Quem quer aguentar as duas? Uma senhorinha, mais senhorinha ainda. Ai, tadinha. Como aguenta? Não sei. Eu teria ido embora. Não, é uma loucura aquela casa. Doideira. Meu Deus do céu. Fomos assistir a peça As Três Velhas. E essa peça, gente, de começo você fica... O que tá acontecendo? Gente, que peça esquisita. Aí depois você fica... Esquisita mesmo. Caracas, é esquisita real essa peça. Aí depois você tá rindo, você tá se divertindo, daqui a pouco você tá com... Ai, coitadas. Meu Deus, elas passaram por tudo isso. Daqui a pouco você tá rindo de novo. E esse é o resumo dessa peça totalmente diferenciada, que é As Três Velhas. Podemos acabar aqui o... Mas é exatamente essa sensação. A gente tem uma montanha russa de emoções. A peça, ela vai pro grotesco. Então a gente se sente o tempo todo frontalmente atacadas, porque o grotesco tá jogado na sua cara ali, e não é sem querer, é obviamente proposital, com essa necessidade realmente de uma mudança estética na apresentação do teatro, para que você se choque com a informação que está ali sendo passada. Fora isso, nos apresenta outros tipos de linguagem teatral que não só o convencional que a gente conhece. O grotesco, eu acho que é uma das linguagens teatrais mais difíceis da gente ver por aí, tanto que assim, nesse tempo todo que a gente tem o canal, a gente viu pouquíssimas vezes, e vocês devem contar até nos dedos de uma mão assim a quantidade de vezes que a gente viu, porque existe isso, existe um público que já é difícil da gente levar ao teatro e que não entende o grotesco, não entende por que aquilo está sendo feito daquela forma, por que isso realmente é uma linguagem teatral. Tanto que a gente foi assistir, nós duas com um amigo, e depois eu voltei para assistir com outro amigo, e a sensação deles, dois que não são do teatro, foi do tipo, eu gostei, mas alguma coisa me incomodou, mas é esse o objetivo. Chegou no objetivo. Foi esse, o objetivo é esse. Nem tudo são flores, queridos, nem tudo são flores. Vocês têm que entender que o mundo é esse mesmo, e você foi cutucado da forma que o diretor, o autor, a companhia, todo mundo queria. Primeiro já tem a caracterização das velhas. As três velhas, elas não estão somente envelhecidas de corpo, sabe? Não é só o corpo que fala. Elas têm uma máscara, uma maquiagem mais envelhecida, né? Então elas têm uma maquiagem envelhecida, mas não é natural. É justamente para você ficar estranhando, é uma coisa esquisita. Então tudo é muito estranho, tudo é muito exagerado, tudo é muito realmente para te impactar. Afinal, apesar de toda a esquisitice, do que se trata a peça? A peça trata de três velhas, a gente pode falar três velhas porque é o nome da peça, tá, gente? Elas moram numa casa antiga e que elas já tiveram um status muito alto, são filhas de um conde, são duas marquesas. E a mais velha que toma conta, ela é criada da casa, ela toma conta dessas duas. Depois de bilhões de anos tomando conta, ela continua tomando conta dessas duas, e as três moram nessa casa, mas assim, em situação de miséria, em vulnerabilidade total. Elas estão passando fome, passando necessidade, comendo rato, sabe? É essa situação que as pobres estão. As literalmente pobres, coitadas, estão. E aí elas precisam arrumar meios de subsistência. E como que elas conseguem isso? Como elas ainda têm o status da nobreza, né? Elas ainda são convidadas, vez ou outra, para ir para bailes. E nesses bailes, elas, quem vai, né? Porque só tem um vestido. Então, as gêmeas, as senhorinhas gêmeas, né? A Melissa e a Grácia, elas meio que tiram no par ou ímpar ali, quem é que vai, por conta de só ter um vestido, um adereço, uma peruca, uma dentadura, e elas revezam a dentadura. Ai meu Deus,
E Não, essa parte realmente me deu nojo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, e detalhe, gente, sobre essa parte da dentadura, não é que elas enfiaram a dentadura. O teatro é tão doido que elas têm uma máscara de dentadura. E a gente fica com nojo de imaginar que é uma dentadura. Ai, eu amo teatro. É muito doido. Né? E é curioso, né? Que a gente pensa, tipo, tirou realmente uma dentadura e colocou na sua boca. Não, é uma máscara com um palitinho, tipo uma máscara veneziana, segurando aqui e a outra pega. E a gente fica, meu Deus, não pega isso! Ah! Tá na boca da outra, menina! Então, como ela só tem um adereço para se tornar apresentável para ir ao baile, e então só pode uma. E aí essa uma que vai é incumbida de pegar comidinhas para levar para os demais. Ai, que triste, gente, a situação. Senhorinha, gente, já tá aposentada. Nossa, que triste. Descansando. Esse texto, ele foi escrito em 2003, ele foi escrito por um autor chileno. E esse autor chileno, ele já tem como hábito criar textos que sejam realmente extravagantes, que causem esse grotesco. Apesar de ter essas cenas assim que acabam sendo tristes, de você a pensar, meu Deus, elas são velhinhas passando por tudo isso, tem muitas cenas hilárias, assim. É hilárias e causa constrangimento. E tudo nessa peça, gente, não tem nada que vai ser sutil. Todos os seus sentimentos vão ser voraz também. Porque você, quando você for rir, você vai rir de forma constrangedora, mas você vai rir de verdade. Quando você for sentir tristeza, você vai sentir tristeza de verdade. Então tudo é muito intenso. E é essa a intenção da peça. E quando, por exemplo, tem uma cena... É muito Absurda, né? É aquele momento que você fica pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Pensa, lembre-se que a gente tá falando de 3 velhas. E aí daqui a pouco... Eu só vou contar pra vocês terem uma noção do que vocês vão se preparar aí pra o que vai acontecer, porque realmente é uma peça que vale muito a pena ser vista. Elas chegam com um pinto, gente, assim ó, desse tamanho, e eu não tô brincando, é literalmente desse tamanho, assim, e pra piorar, vermelho, o bicho dessa grossura, assim ó. Gente, é um absurdo, é um absurdo. Eu acho que foi objeto cênico deve ter sido criado pra essa peça, porque não é possível que num sex shop vende algo desse tamanho. Ai, não é possível, é muito absurdo. É assim, então elas realmente têm esse jogo. Imagina, você tá vendo 3 velhas, aí daqui a pouco chega um pinto gigante e você fica pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E tudo é muito normal, elas não agem com nenhuma estranheza, elas estão super natural, assim, Nenhum pudor sobre nada. Como a Neném falou sobre a gente rir, o riso nervoso, o riso constrangido, é curioso quando aparece esse pinto especificamente, né? Porque durante a peça toda tá todo mundo meio que rindo, meio sem saber se pode rir mesmo, é permitido, será que eu posso rir disso? Porque é uma desgraça o que tá acontecendo, né? Mas aí quando aparece esse pintão, assim... ninguém tem dúvida, a pessoa meio que tenta... Eu sou intelectual, não rirei. Tá todo mundo... sabe? A plateia inteira se entrega. Não tem como. É unânime. E a peça ela tem todo esse jogo, né? Ela tem a questão do humor, ela tem a questão do drama, ela tem toda essa intensidade e ela tem uma crítica constante, assim, o tempo todo ela tá trazendo uma crítica. Ela traz a crítica do etarismo, que a gente fica imaginando justamente como que essas mulheres velhas estão falando de sexo. Por quê, sabe? E sim, elas estão falando de sexo, elas têm desejo, elas têm sonhos, e a gente fica pensando, nossa, mas elas têm 80 e poucos anos, ainda tá sonhando sim, tá viva, tem que sonhar, tem que imaginar, e elas estão ali criando, elas estão falando, ai, vai acontecer isso, elas sempre têm muita esperança do que vai acontecer. Tem a questão da violência de gênero, tem vários assuntos pesados, então a gente fica sempre assim, a gente ri, a gente se conscientiza, a gente fica preocupada com elas, se elas estão bem, se os personagens estão tudo bem com vocês aí, e elas são maravilhosas em cena. As 3 atrizes são incríveis em cena. É assim, eu não consigo imaginar como elas são, as atrizes em si, porque pra mim elas são exatamente as 3 velhas. E a direção
está preciosa nessa peça, porque tem muito jogo de tecido, muita coisa acontece por trás do tecido, muita coisa, o tecido faz parte de além do cenário e tudo mais, ele faz parte como se fosse um quarto personagem, tudo compõe para que a cena seja contada de uma maneira que a gente se sinta inserido ali, que a gente perceba que é uma casa decadente, que a gente perceba que que já existiu glamour naquela casa, que já existiu muita receptividade, muitas festividades, mas que ali agora só existe ruínas, né? Ruína, exato. Obrigada. E uma coisa que vou deixar de alerta aqui, se você está querendo assistir essa peça, não procure sinopse sobre essa peça. A gente não vai colocar sinopse sobre a peça. Por quê? Porque todas as sinopses que eu fui pesquisar tá dando spoiler. Ai, deu aquele spoiler? Deu spoiler pesadíssimo sobre a peça. E assim, é interessante você assistir não imaginando o que vai acontecer. Porque tem um segredo nessa peça. Tem um segredo muito importante nessa peça. E contar esse segredo na sinopse, meu Deus do céu, sabe? Estraga. Porque quando aconteceu o segredo, quando o segredo foi revelado, a gente fez... Sabe? A gente não imaginava, a gente assistiu sem imaginar mesmo. A gente ficou, meu Deus, e aí a gente sentiu toda a dor daquele segredo, sabe? Assim, digerir aquele segredo foi dolorido. Então, não assistam, não leiam, por favor. Se você vai assistir essa peça, fique só com essa dica, não leia a sinopse. Se você for comprar um ingresso e tiver escrito assim, ó, paga, não olha e compra o ingresso, tá? Porque não vale a pena ler a sinopse. Justo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nas redes sociais tudo, @berg72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!